Políticos repercutem documentos da CIA indicando Geisel que autorizou as execuções. Após a divulgação da informação de que o ex-presidente Ernesto Geisel, que foi ditador de 74 a 79 e que autorizou a política de execução sumária de opositores do regime militar vigente no governo anterior, né, que também era de ditadores, diversos políticos criticaram a atitude do então presidente militar. A informação consta em memorando escrito por William Colby, diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O documento relata que quando chegou ao cargo, Geisel foi informado de que 104 pessoas haviam sido mortas em 1973 pelo governo de Emílio Garrastazu Médici, que governou entre 69 e 74. O Centro de Informações do Exército, o CIA, órgão responsável pela política de assassinatos de adversários políticos do regime, pediu autorização do general para manter tal política. Geisel autorizou então que o método ocorresse em casos excepcionais e com aval do Palácio do Planalto, mediante consulta do diretor do Serviço Nacional de Informação, general João Batista Figueiredo. A pré-candidata do PCdoB ao Planalto, Manuela Dávila, afirmou que os documentos revelados perturbam todos que têm uma história de luta pela memória e a verdade dos tenebrosos anos da ditadura militar, disse a deputada. As provas de que a cúpula do regime Médici, Geisel, Figueiredo estiveram diretamente envolvidos nos assassinatos dos subversivos, como eles dizem, que ousaram desafiar o regime, é uma verdade grande demais para seguir encoberta, escreveu a deputada. Precisamos insistir na busca da verdade e do paradeiro daqueles que foram torturados, mortos e desaparecidos com a autorização e a cumplicidade do Palácio do Planalto. O ex-senador e hoje vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, disse que a revelação comprova o quanto os militares descumpriram a Constituição e as normas de direitos humanos. É da maior gravidade a revelação de que, em reunião no dia 30 de março de 1974, o então presidente Ernesto Geisel tinha compactuado com assassinatos praticados pelo Estado, disse o senador. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, escreveu que, com a divulgação, a ideia de que Geisel havia sido estadista fica fragilizada. Caiu a burrice de que a ditadura foi nacionalista. Golpistas civis e militares de 1974 serviram aos Estados Unidos. E agora, a quem servem os golpistas, destacou a deputada gaúcha. Por meio de nota, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que os documentos sigilosos relativos ao período em questão e que eventualmente pudesse comprovar a veracidade dos fatos narrados foram destruídos de acordo com as normas existentes da época. Procurado o Palácio do Planalto informou que não vai comentar o caso. Como em 1964 até 1985 os ditadores sabiam do que estava acontecendo, a imprensa sabia do que estava acontecendo, os grandes empresários, industriais, banqueiros sabiam do que estava acontecendo. Hoje, eles também sabem, porque a matança não parou. A matança não parou, continua matando no interior do Brasil. São mortos indígenas, membros de quilombos, trabalhadores rurais sem terra, lutadores de teto nos grandes centros, né, lutadores por moradia, são mortos todos os dias e não divulgados ou incluídos em outros números estatísticos, como crime banal, como assalto, como
qualquer outra coisa, menos como crime político. Então, isso também tem que ser denunciado, e o programa Debates e Opiniões cumpre esse papel, de denunciar que, mesmo durante a dita democracia, nós estamos assistindo calados mortes de inocentes, não pela mão da legalidade estatal, mas também pela mão da legalidade estatal, aonde que os tais autos de resistência são questões do Estado e são assassinatos também. Se nós incluir isso, dá muito mais gente. Então, isso precisa ser entendido, de que nós passamos por um processo de ditadura. Hoje, uma ditadura institucional, uma ditadura midiática, que os crimes são escondidos para que a grande massa não saiba de que isso está acontecendo no país, infelizmente. Vamos para mais apoiadores e a gente já volta.